Petrobras, será que vai pagar mais dividendos? É o que nós vamos responder no vídeo de hoje. Eu convidei aqui o João Daronco, que é nosso analista de investimentos aqui na Suno, analisa várias empresas, entre elas a própria Petrobras. E, tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? João, seguinte, a presidente da Petrobras manifestou recentemente que existe uma possibilidade da Petrobras pagar dividendos adicionais. Por que ela falou isso? Qual que é o contexto? Será que existe espaço para a Petrobras fazer esse aumento de dividendos? O preço do petróleo subiu, daí caiu. O que isso impacta no resultado da Petrobras e, consequentemente, nos dividendos? Ótimo, vamos lá. Por partes, né? O primeiro, por que a Magda falou isso? Né? Ela falou que, abre aspas, tomara que a gente consiga, faremos muito esforço para isso, que é pagar dividendos extraordinários. Basicamente, a gente teve o ministro, o Haddad, direcionando que teria interesse em dividendos extraordinários vindo da estatal, e a Magda respondeu isso, né? O governo está precisando de dinheiro para fechar a conta no final do dia. O orçamento está difícil, a gente tem visto todo o debate envolvendo o Congresso, questão do IOF, aumento de arrecadação, etc., que os cortes estão sendo mais difíceis de serem feitos. E aí surgem as estatais para salvar, para fechar essa conta. Essa distribuição extraordinária, Thiago, ela vai depender de alguns fatores. Quais são eles? Primeiro, é importante entender qual que é a política de dividendos da Petrobras. Ela tem uma política bem definida. Ela distribui 45% do fluxo de caixa livre, obrigatoriamente, tá? Minimamente é isso. Adicionalmente, pode haver algum tipo de dividendo extraordinário, desde que respeite a um teto de alavancagem. Eu acho que esse é o grande ponto que tem entrado em voga nos últimos trimestres, né? O teto de endividamento é 75 bi de dólar, bruta, dívida bruta, isso. Hoje a gente está falando de próximo de 65 bi de dólar e tem aumentado 4 bi por trimestre. Então, tem aumentado bastante, ainda está longe desse teto, mas caso chegasse lá, a gente poderia ter algum prejuízo na questão de distribuição de dividendos. Adicionalmente, a gente tem visto o Brent cair nesses últimos meses após o anúncio das tarifas do Trump e também anúncio de alguns membros da OPEP aumentar a produção, o que jogou o Brent de 75 dólares por barril para próximo de 65, 67. Vou pedir para a edição colocar na tela uma tabelinha que mostra a variação ou a sensibilidade do fluxo de caixa operacional da companhia com a variação do preço do Brent. E aí vocês conseguem ver que a cada 10 dólares de queda no preço do Brent, você tem um impacto no fluxo de caixa operacional da companhia de 5 bilhões de dólares. E aí, com isso, você já pode imaginar, né, Thiago? Se você tem uma diminuição do preço do Brent, você também tem uma diminuição do fluxo de caixa operacional. É desse fluxo de caixa que você desconta os investimentos feitos e o que sobra você distribui como dividendos. Então, assim, eu acho que você tem uma preocupação, que é o endividamento, que pode travar de alguma forma, mas ainda tem uma folga, mas tem que ficar de olho. E o segundo ponto é o Brent, que volta para o patamar abaixo dos 70 dólares. Um dos principais erros que eu vejo investidores cometerem é comprar a ação de maior dividendo. Isso é um erro, pessoal. Pode ser que no futuro esse dividendo caia, porque a empresa está endividada, porque a empresa é cíclica, porque a empresa fez a venda de um ativo relevante. Então, como analisar uma empresa de dividendos? É o que a gente preparou para vocês aqui, um e-book 100% gratuito sobre como analisar empresas de dividendos, tá bom? Vou botar o link aqui abaixo, também está no comentário para você fazer o download gratuito. Agora, teve a guerra no Oriente Médio, né? Irã, Israel, isso tudo tem gerado uma instabilidade muito grande no preço do petróleo, tá todo mundo acompanhando. Chegou a bater 80 dólares recentemente, né? Agora caiu novamente ali para casa dos 70. O petróleo está muito volátil e não existe nenhuma garantia de que essa volatilidade não veio para ficar. Enquanto tiver instabilidade no Oriente Médio, a tendência é que o preço do petróleo ele possa até subir mais, o que seria bom para a Petrobras em alguns aspectos, né? Porque o Brasil ele é um país confiável em termos de fornecimento de petróleo. É um país que não está em guerra com ninguém, é um país que tem boas relações diplomáticas com o resto do mundo. Óbvio, tem sempre um errinho aqui, outro ali na nossa política externa, mas na média é um país confiável. E 3, a gente tem reservas que estão aumentando a sua produção ao longo do tempo. Então, o Brasil, que já foi importador de petróleo, hoje passa a ser um exportador de petróleo relevante e que está longe dessa confusão do Oriente Médio. Então, é um fornecedor confiável em termos de suprimentos num momento de instabilidade. Então, se o preço sobe, o Brasil tenderia a ganhar participação de mercado por conta deste conflito. Óbvio que também precisamos levar em conta como que vai se dar
o preço no mercado interno. Com esta alta recente do petróleo, o preço do diesel e da gasolina ainda não aumentaram. Não existe garantia de que vão ser aumentados. A nova política de preço da Petrobras, que existe desde 2023, não é muito clara sobre a velocidade de adaptação dos preços internacionais no mercado interno. E um fator adicional é a baixa popularidade do governo. Um governo que já está com uma popularidade em queda. Vai querer aumentar o preço do diesel, da gasolina? É um questionamento que nós, como investidores, temos que fazer. Porque um dos piores cenários para a Petrobras, o preço internacional aumentar e o preço dos combustíveis no mercado interno não subirem na mesma proporção. Isso aí seria péssimo para o acionista de Petrobras e a gente já viu que a médio e longo prazo é ruim para o país também, né? A gente já fez esse teste lá atrás, em 2013, 2014, 2015, e a gente descobriu que o descompasso do preço no mercado interno com o mercado internacional começa ou a gerar risco de desabastecimento no mercado interno, porque a gente também tem que importar derivados de petróleo, e se o preço no mercado interno está baixo, você desincentiva a importação de importadores independentes. Ou se a Petrobras fala, tudo bem, deixa os importadores independentes fora do mercado, vou eu importar e no mercado internacional num preço caro e vender no mercado interno com preço baixo, bom, isso aí é um prejuízo enorme e que a gente já viu o que resultou, né? Resultou na maior dívida corporativa do mundo e a Petrobras lá em 2013, 14, 15, ela ficou por um triz de não ter condições de honrar seus pagamentos. Depois veio o governo Temer, que reajustou os preços, vendeu alguns ativos, a empresa foi consertada, mas ela ficou por um triz de não ter um evento de crédito mais forte. Então, a gente sabe que manter os preços no mercado interno por muito tempo abaixo da paridade internacional é um risco para a empresa e, consequentemente, para o país. E até adicionando um ponto para cada tópico que o Thiago mencionou, né? Você tem os importadores. Quando você traz um desincentivo, acaba que gera escassez. Né? O cara para de importar. Ou a Petrobras ocupa o lugar desse cara, mas ela vai operar no prejuízo. E é uma empresa que pertence a todos nós. Então, assim, uma estatal que dá prejuízo significa que nós brasileiros vamos ter que, em algum momento, talvez não no curto prazo, talvez não até nas eleições, mas em algum momento o Tesouro vai ter que botar dinheiro lá e daí significa mais impostos para todo mundo. E ainda tem o ponto, Thiago, que o governo necessita dos dividendos da Petrobras. Isso, se a Petrobras dá prejuízo, também não há dividendos. Então ele acaba que prejudica a si mesmo no curto prazo, prejudica o seu orçamento no ano. Então acaba que é inviável. A questão dos repasses de preço eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho e aí é um risco, né? É engraçado, uma empresa de petróleo que o risco é o Brent subir, talvez a única do mundo. É uma das únicas do mundo. E outra curiosidade que vem nesse instante, eu me lembro de falas recentes da agora ministra Gleisi Hoffmann, que criticava, né, até pouco tempo atrás, os dividendos bilionários que a Petrobras fala e agora o governo está pressionando para que se pague dividendos bilionários. Eu gostaria de entrevistar, inclusive, a ministra agora, ficou o convite para vir no nosso canal aqui, para ver se ela mudou de ideia, se mudou de ideia, por quê? Porque é uma mudança interessante da postura do governo com relação aos dividendos da Petrobras. Antes se mostrava contra e agora tem se mostrado mais aberto e favorável ao aumento dos dividendos, que é algo que eu sempre via como positivo, né? Ter uma estatal de petróleo saudável é bom para o país. Você pega os países de maior renda per capita do mundo, são países que justamente têm empresas de petróleo saudáveis. Então, pega lá a Noruega, vive dos royalties do petróleo, o Emirados Árabes, o Catar, que acabou de fazer recentemente uma Copa do Mundo, e é, se não me engano, o país de maior renda per capita do mundo, também vive de estatais de petróleo e gás que pagam muitos dividendos para os cofres públicos e, com isso, eles conseguem fazer políticas sociais generosas, né? Então, eu acho que é bom para todos nós termos uma estatal de petróleo saudável e pagando dividendos. Eu fico feliz que o que antes era algo que nem toda a sociedade pensava, agora aparentemente é um pensamento plural da sociedade. Demonizavam os dividendos extraordinários e agora se tornaram quase o bote salva-vidas do governo, né? Exatamente. E, só para finalizar, né, João, no final do dia, nós queremos dividendos, nós como investidores, e acho que como sociedade. Porém, o importante é que não seja um dividendo insustentável, né? Que isso não signifique que a empresa vá
ter um endividamento alto. Um dividendo que vem de um endividamento crescente, ele não é sustentável e beira o populismo. O desafio para a Petrobras é equilibrar essas duas coisas. Eu acredito que é possível. O que seria necessário? Praticar preços mais em conta com o mercado internacional. O mercado internacional subiu o preço. Temos que fazer reajuste no mercado interno. 2, ter um cuidado nos investimentos, não fugir muito do que é core da Petrobras. O que é core da Petrobras? Exploração de óleo e gás. É isso. Isso ela faz com maestria, faz bem e faz de maneira lucrativa. Tudo que foge disso, historicamente, a Petrobras não gerou dinheiro, foram unidades de negócio que geraram prejuízo, daí você tem que tirar dinheiro da operação boa e botar na operação ruim. Isso é a receita do fracasso. Então, a Petrobras, na minha opinião, deveria focar no que ela faz muito bem, que é a exploração de gás e petróleo, sobretudo em águas profundas, né? Águas rasas, mas também águas profundas, em alto mar. Essa é uma especialidade dela. E alinhar os preços internacionais, como eu falei anteriormente. Se ela fizer essas duas coisas, a tendência é que sobre dinheiro e que permitiria ela até dar uma ampliada ou a manutenção dos dividendos, que já foram muito bons nos últimos anos, de maneira que não comprometa o endividamento. Se não for feita essas duas coisas, infelizmente vai ter que aumentar o endividamento e essa distribuição ela vai se mostrar insustentável. Em algum momento, provavelmente depois da eleição, vai ter que ter menos dividendos, daí é mais uma conta que vai ser jogada para uma eventual próxima gestão, o que eu acho que não é bom, né? Eu acho que todo mundo aqui gostaria de ter um país que fosse administrado de maneira mais sustentável e não ficar só jogando a conta para as próximas gerações. João, muito obrigado pela sua querida presença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e bota aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso. Quero saber.